Abra o seu coração e dobre a sua fé, ou a sua atenção. Livro de Gênesis, Gênesis no capítulo 22. Capítulo 22 de Gênesis, ou de Bereshit em hebraico. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 15. Nós vamos ler o texto. Se você estiver atento, com certeza o Senhor falará contigo através da sua palavra. Versículo 15 de Gênesis capítulo 22 diz assim: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Santo Deus, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante da tua palavra, da autoridade da tua palavra, e pedimos ao Senhor que venha falar conosco uma vez mais, através da tua palavra. Abençoa, Deus Santo, manifesta a tua graça de uma forma poderosa, de uma forma especial, para louvor e glória do teu nome, Senhor. Fala conosco, alcança cada um, pelo teu Espírito Santo, opera nos corações e traz à luz o entendimento de cada um da tua palavra, Pai. É no nome de Jesus que nós pedimos ao Senhor e te glorificamos. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Nós lemos um texto bíblico que com certeza vocês já meditaram nesse texto. O versículo 15 diz: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão segunda vez desde os céus. Segunda vez desde os céus. Por que segunda vez? Porque dali a alguns instantes atrás o Senhor tinha bradado a Abraão também do céu. Falou numa voz audível, de maneira que Abraão escutou. Quando Abraão levantou o cutelo, o punhal, para poder sacrificar o seu próprio filho no altar, a Isaque, então o Senhor bradou a Abraão para que Abraão não fizesse aquilo. E no texto que nós lemos, pela segunda vez, o Senhor brada desde os céus, ou seja, uma voz audível dos céus falou segunda vez a Abraão. Só que desta vez, esta voz faz um juramento e faz promessas a Abraão. Glória a Deus. Todo o contexto desse texto que nós acabamos de ler, nós observamos a evidência experimental da fé de uma pessoa. O tema da mensagem é esse: a evidência experimental da fé. Amém? Guarde esse tema no seu coração. Todo o contexto que nós lemos, nós observamos a evidência experimental
da fé de alguém, e neste caso aqui de Abraão. Falar de evidência experimental da fé, usando Abraão como exemplo, é algo incrível, é algo que traz um despertamento, traz um elevo espiritual para as nossas vidas, nesses dias de hoje, nos dias em que nós estamos vivendo. A evidência experimental da fé de Abraão mudou todo o contexto de uma história. A fé de Abraão mudou o contexto da história da humanidade. Preste atenção aqui que nós iremos falar, iremos meditar acerca de alguém que mudou o contexto da humanidade. Mudou a história da humanidade através da sua fé, que de uma forma experimental ou experimentada, produzindo a evidência, o Senhor colocou Abraão à prova. O que é evidência? Evidência é caráter do que é evidente. Evidência também é manifesto do que não se resta dúvidas. Evidência é o estado que sobressai com relação aos demais. Evidência também é destaque. Na vida de Abraão nós observamos com relação à sua fé, a fé de Abraão se destacou entre os demais da sua geração. A fé de Abraão se destaca entre os demais da sua geração, e isso deixa um recado para mim e para você, de que a nossa fé precisa se destacar no meio da geração em que nós estamos vivendo. Por que isso, pastor Luciano? Porque você foi chamado por Deus, vocacionado por Deus. O Senhor te resgatou. Você entende isso? Diga amém. O Senhor te resgatou, o Senhor me resgatou. E o resgate do Senhor para conosco foi pagando um alto preço. E esse alto preço que foi pago, nós, eu e você, seremos ou seríamos incapazes de pagar. Glória a Deus. Mas o Senhor pagou o alto preço para poder nos conceder um lugar de filho, um lugar de herdeiros. Glória a Deus. Um lugar de príncipes. Você está comigo? Diga amém. A evidência experimental. Experimental é o adjetivo que se pauta da experiência em oposição à teoria. Também é um sinônimo daquilo que é prático, daquilo que é científico. Experimental é isso. Então a fé de Abraão não é algo que foi apenas falado. Não, a fé de Abraão foi experimentado. Diga comigo, experimentado. Deus experimentou a fé de Abraão de uma forma incrível. Olha aqui para mim, o Senhor ainda está experimentando a nossa fé nos dias de hoje. Deus é soberano sobre todas as coisas. O Senhor não apenas experimentou a fé de Abraão, Ele continua dentro dos seus propósitos, segundo a sua soberania, experimentando a nossa fé. Por isso que nós precisamos estar atentos, porque quando o Senhor resolver experimentar a nossa fé de uma forma diferente, que estejamos preparados para isso. Glória a Deus. Nós observamos no versículo 1 e 2 a evidência pela provação, a evidência experimental da fé de Abraão pela provação. Amém? O texto diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre
uma das montanhas que eu te direi, ou que eu te mostrarei. Glória a Deus. Então nós observamos nos versículos 1 e 2 do capítulo 22, a evidência experimental da fé de Abraão pela provação. O texto diz assim: e provou Deus a Abraão. E observe que quando Deus fala com Abraão, observe a intimidade de Deus com Abraão. A Bíblia diz que Deus falou com Abraão de uma forma audível, e Abraão ouviu a voz do Senhor. Glória a Deus. E quando Deus fala com Abraão, Abraão disse assim: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Escute uma coisa: no momento em que o Senhor chama Abraão e Abraão se disponibiliza, Abraão não fazia ideia, não tinha ideia do que iria acontecer a partir de ali. Olha aqui para mim. A partir de ali iria iniciar uma prova na vida de Abraão tão forte, tão pesada, que precisava ser Abraão para poder suportar aquela prova. Porque Deus, Ele prova a mim e a você, e Ele sabe até que ponto nós iremos suportar a provação. E sabe uma coisa que me refrigera, e eu quero que refrigere também o seu coração? É que Deus não nos provará além daquilo que possamos suportar, além do limite que possamos suportar. A fé de Abraão é tão intrigante, tão empolgante, que o Senhor resolve colocar Abraão em uma provação incrível. Mas Deus viu em Abraão uma possibilidade, uma capacidade de provar para mim, provar para você. Assim como Deus provou a Jó, lembra? Eu falei de Jó na semana retrasada. Deus resolve colocar Abraão em uma provação, ultrapassando os limites daquilo que nós, de repente, aquilo que nós imaginamos. Provar é demonstrar a verdade, é demonstrar a realidade, é demonstrar a autenticidade com razões e fatos, testemunhos e documentos. Escute uma coisa aqui: somente Deus via que Abraão tinha tamanha fé. As pessoas não conseguiam enxergar. E quando Deus coloca Abraão na prova, o que Deus está fazendo? Demonstrando para mim, para você e para todos quem era Abraão e o tamanho da fé de Abraão. Você pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia. Porque às vezes Deus coloca-nos em determinada situação para provar não só para nós mesmos, mas de repente para algumas pessoas que estão ao nosso redor. Provar a nossa fé e demonstrar, numa demonstração da autenticidade da nossa fé, da minha fé e da sua fé. Porque a fé de Abraão foi tão incrível que o Senhor se importou, na sua soberania, de provar aquele homem. Escute uma coisa: Deus resolve um dia colocar Abraão numa provação. Olhe para mim aqui. Será que você está pronto para o Senhor colocar você em uma provação? Será que o Senhor pode te provar? Porque Deus é soberano. Quantos reconhecem assim? Diga amém. Deus é soberano. Será que Deus pode nos provar da maneira em que Ele projetou? Nós estamos vivendo uma geração tão mimizenta, que se Deus resolver provar alguém, numa geração mimizenta, como nós estamos, e essa palavra nem existe, né? É coisa nova do português, que é customizado cada ano, né? Uma geração mimizenta, do português mimizento, né? A maioria das pessoas estão sendo levadas em um contexto, em um conteúdo social, que Deus não pode prová-los,
Porque se o Senhor provar, existe uma teologia que se você passar por alguma coisa difícil, então você não está com Deus, então você não tem compromisso com Deus, então você não tem fé. Porque se você tiver fé, você não vai poder passar numa prova dessa, você não vai poder sofrer uma situação dessa. Ei, olha aqui para mim, Deus colocou Abraão numa prova tão difícil, que não era para qualquer um, e somente o Eterno, que visualiza a nossa fé, ele observou no patriarca Abraão tamanha fé que ele pudesse mostrar e provar para nós, para a sua geração, o tamanho da fé de Abraão. Glória a Deus. Provar é conhecer por experiência própria, é experimentar, é sinônimo de comprovação. O que Deus está fazendo com Abraão? Comprovando que Abraão era um homem de fé. Agora olha aqui para mim. Como que a fé de Abraão seria comprovada se Deus não colocasse Abraão na prova? Tem coisas, queridos, que é necessário que aconteça. Você está comigo? Diga amém. Como que a fé de Abraão seria comprovada se Deus não colocasse ele na prova, para que pudéssemos entender a intensidade e o valor que há numa provação? A maioria das pessoas, por não entender e não conhecer o conteúdo bíblico, elas acham que provação é coisa ruim, coisa maligna, e apenas isso. Queridos, escute uma coisa: a comprovação da fé, ela só é possível através de uma prova. Para ser comprovado é preciso provar. Isso é científico. Aleluia. Você está entendendo? Diga amém. Para se comprovar é preciso provar. Então o que Deus faz? Coloca Abraão na prova, para que todos vejam. Deus expõe a fé de Abraão para todos. É isso que Deus faz. Deus expõe a fé de Abraão a todos, e de uma forma forte, de uma maneira robusta, de uma maneira inesquecível. Deus brada dos céus numa voz audível e diz para Abraão assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. É interessante que Abraão não tinha somente Isaac, ele já havia tido, Júlio, Ismael. E Deus então reconhece Isaac, o filho de Rebeca, o filho da promessa. É um reconhecimento do Eterno de Isaac como sendo o filho da promessa. E ele diz assim: pega o filho da promessa, aquele que eu te dei quando tu completou 100 anos de idade, pega ele e leva para uma montanha que eu vou te mostrar. Abraão não sabia onde que era. Você vai levar até a montanha que eu te mostrarei, e lá você vai sacrificar o filho a quem tu amas. Sacrificar a mim, oferecerá em holocaustos a mim. Meu Deus, que pedido é esse, Senhor? Glórias ao nome bendito do Senhor. Escute uma coisa aqui. Quando Deus demonstrou a fé que tinha em Abraão, quando Deus expôs tamanha fé que habitava dentro daquele homem, e Deus sabia tamanha fé que habitava dentro daquele homem. Olha para mim aqui, a Bíblia diz que fé, ela é em proporções maior ou menor, e Deus conhece o tamanho da minha fé e o tamanho da sua fé. Ele conhece o tamanho da fé de cada um de nós, e o Senhor se disponibiliza também a aumentar a tua fé ou a nossa fé, se você quiser. Aleluia. Lembra daquele homem que disse para Jesus: Senhor, aumenta a minha fé. Glórias ao nome bendito do Senhor. Então o Senhor, quando Ele expõe, quando Ele declara a fé de Abraão como algo incrível,
algo poderoso que pudesse causar um grande impacto, Abraão se torna o pai da fé. Abraão revolucionou a maneira de se relacionar com o Deus eterno. Escute uma coisa, os resultados da demonstração da fé de Abraão, o resultado do experimento da fé de Abraão, glória a Deus, o resultado da evidência experimental da fé de Abraão foi tornar Abraão pai da fé, foi revolucionar a maneira de se relacionar com Deus, foi tornar Abraão inesquecível na história da humanidade. Glória a Deus. Toda a humanidade hoje conhece Abraão. Depois desse episódio. Depois desse episódio, Abraão ficou conhecido historicamente. E é conhecido até hoje, porque Deus resolveu provar a Abraão, porque ele via em Abraão uma possibilidade de provar, de demonstrar um homem de fé, uma pessoa de fé. Olha aqui para mim, quem sabe você não percebeu isso, quem sabe você nunca pensou em colocar a sua fé em exercício para dar lugar a Deus, para poder trabalhar na sua vida, para tornar você alguém inesquecível, como Deus tornou Abraão inesquecível, para tornar você alguém que possa transformar a maneira de se relacionar com o eterno. Glória a Deus. A maneira em que Abraão se relacionou com Deus foi uma maneira ímpar, foi uma maneira tão incrível que o eterno falava com Abraão de uma maneira que ele não falou com ninguém mais. A prova tinha uma exigência. A prova tinha uma exigência de uma atitude imediata. Qual era a exigência? Deus disse assim a Abraão: toma agora o teu filho. Observe que a prova tinha uma exigência imediata. Deus disse assim: toma agora o teu filho e vai para uma montanha que eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificar. Então Deus disse para Abraão: toma agora o teu filho, rápido. Qual era a exigência? Era imediatamente. E o texto diz assim, observe o que diz o texto no versículo 3, que nós observamos a evidência pela ação. Diga comigo, ação. Orar é bom, irmãos, mas orar sem ação não vai resolver nada. Você me entendeu? Diga amém. Porque se você ficar orando e não agir, não vai resolver determinadas coisas. Tem coisas que a gente resolve somente com a oração, amém? Mas tem coisas que é preciso ação, agir. É preciso você colocar a mão. É preciso você ir para cima, você participar. Tem coisas que é necessário uma ação, um envolvimento, para que as coisas aconteçam. Não dá para ficar orando em determinadas coisas. Deus disse para Abraão, fazendo uma exigência, dizendo para ele assim: olha, agora, toma teu filho e sai, porque eu vou te mostrar o lugar e tu leva ele para sacrificar. Sabe o que aconteceu? Olha a resposta de Deus, de Abraão para Deus. Olha o envolvimento de Abraão com Deus. Olha a participação de Abraão com Deus, da fé de Abraão com Deus no versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Oh, glória a Deus. Perceba que logo Abraão levantou antes do dia clarear.
Ele se levantou, se preparou e começou a caminhar. Meu Deus, quantas vezes é para a gente agir, tomar uma atitude e a gente fica esperando, fica orando. Quem sabe que se fosse aquela irmãzinha lá, né? Ao invés de agir, ela ia ficar lá orando. Jesus, Jesus, faz a obra, Senhor. Não, irmã, não é para Jesus fazer a obra, não, é você fazer a obra. É você levantar e andar e você fazer. Você está comigo, diga amém. É você colocar a mão e fazer. É você tomar uma atitude para fazer. E Abraão nos ensina, olha o relacionamento de Deus, de Abraão com Deus, de Deus com Abraão. É incrível. Deus pede a ele, Abraão, é agora. O que Abraão faz? Só dá tempo dele. Eu acho que Abraão nem conseguiu dormir, porque ele saiu, o dia ainda nem amanheceu. Ele saiu de madrugada ainda. Ele pegou todas as suas coisas, se arrumou, comeu alguma coisa, bebeu água, pegou alimento e foi caminhar. E sabe o que é interessante nesse texto? O texto diz que depois de 3 dias de caminhada, quantos dias? 3 dias de caminhada, então Abraão avistou o Monte Moriá. Deus disse para Abraão, é aquele monte ali. Sobe neste monte, porque é lá que tu vais sacrificar. Então, o texto diz que depois de 3 dias de caminhada, chegou no lugar determinado por Deus. Ei, olha aqui para mim. Se Abraão não tivesse agido, como que ele iria chegar até aquele lugar? Viu? Tem coisas que você precisa agir. Você precisa colocar a mão. Você precisa fazer. Porque se você não se mover do lugar, as coisas não irão dar possibilidades a Deus para trabalhar na sua vida. Aleluia. Abraão teve que caminhar 3 dias para chegar no local onde Deus queria que ele chegasse. E escute uma coisa, se Abraão ficasse lá orando, pedindo a Deus, ele não chegaria até o lugar onde ele tinha que chegar. Quem sabe você está parado, paralisado, esperando que Deus faça algo. E Deus está dizendo para você nesta noite, levanta, faz a obra, se mova, se envolva, faça algo para que o milagre possa acontecer. Glória a Deus. Sabe um outro detalhe interessante? O texto não revela em momento algum as emoções de Abraão, as emoções de Isaac, as emoções de Rívika, de Rebeca. Você percebeu isso? Que o texto não revela as emoções de nenhum deles. O texto foca na evidência da fé do patriarca. Você acha que Abraão não chorou? Você acha que Rívika, que Rebeca não chorou? Você acha que não houve uma reação em Isaac? O texto não mostra nada disso. O texto nos diz que o que importa é a evidência da fé de Abraão. Oh glória! Deus está ensinando para nós que Ele está provando a nossa fé. E nós precisamos dar um bom testemunho quando a nossa fé for provada. Glórias ao nome bendito do Eterno. Ficou evidente que Abraão estava determinado a obedecer ao Eterno, mesmo que isso lhe custasse um alto preço. Por isso ele se levantou de madrugada e começou a sua jornada até o Monte Moriá, 3 dias de caminhada. Fica evidente que Abraão estava determinado a obedecer a Deus. Olha aqui para mim. Você obedece a Deus? Está no seu coração obedecer a Deus? Porque o texto não se importa em revelar as emoções de Abraão. O texto não mostra 3 dias, irmão, de caminhada, pelo amor de Deus. Abraão era um ser humano. Imagina o que aconteceu durante aqueles 3 dias.
na mente de Abraão, na cabeça de Abraão? Os pensamentos, o diabo tentar, o inimigo tentar fazer Abraão desistir, o inimigo querer envergonhar a Deus. Ou você pensa que aquele diálogo entre Deus e Satanás com relação a Jó: Satanás, tu está vendo o meu servo Jó, um homem íntegro e reto que se desvia do mal. Tinha um duelo ali. E com Abraão é a mesma coisa. 3 dias o Senhor espera, 3 dias Deus observando Abraão, vendo as atitudes deles, observando os pensamentos de Abraão, porque Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que nós pensamos, Deus conhece os teus pensamentos, os meus pensamentos, os nossos pensamentos. Com absoluta certeza, a mente de Abraão, durante aqueles 3 dias caminhando, ele teve tempo, muito tempo, para pensar e desistir. Ei, olhe para mim. Abraão teve tempo de desistir. Deus deu 3 dias para ele. 3 dias. Já para alguém não dizer assim: ah, Deus obrigou Abraão a fazer aquilo. Não. Mas você vê uma outra opção para Abraão? Meu irmão, quando se relaciona a nossa fé, é obedecer ou desobedecer. Qual é a opção que você escolhe? Eu não vejo outra escolha. Você está me entendendo? Diga amém. Eu não consigo visualizar uma outra saída, a não ser a saída da obediência. Porque se você não obedece, você desobedece. O oposto de obedecer é desobedecer. Então Deus deu 3 dias para Abraão pensar, calcular os pós, os contras, o que poderia acontecer se Isaac morresse e não ressuscitasse. Já pensou? Meu Deus, isso se passou na mente de Abraão, enfiar a faca no menino e o menino não voltar. E aí? Deus deu tempo para Abraão pensar, calcular e até mesmo desistir. Mas o que é que nós encontramos? No versículo 4 e 5, a evidência pela resistência da fé de Abraão. Versículo 4 e 5 diz assim: ao 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu um lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havemos adorado, tornaremos a vocês. Oh glória! 3 dias, aqueles 3 dias não foram suficientes para poder fazer Abraão desistir. Oh aleluia! Como isso é maravilhoso, pensar que tamanha fé era de Abraão, que ele no meio daquela prova de fogo, ele persistiu em obedecer a Deus, somente obedecer a voz de Deus. Aleluia. Abraão estava convicto de que ele não estava ali sozinho, o Senhor estava caminhando com ele. Você está entendendo? Diga glória a Deus. O Senhor estava caminhando com ele, por isso tanta persistência, por isso tanta convicção e por isso tamanha obediência de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. O episódio é empolgante, porque a evidência pela sua fé transborda na persistência de Abraão. Enquanto isso, o que é que Deus fazia? Olhe para mim aqui. Deus observava e pesava na balança. Enquanto Abraão estava em ação, diga comigo, em ação. Abraão estava no campo da ação. Ei, não era mais no campo da oração, era no campo da ação. Enquanto Abraão estava no campo da ação, na atmosfera da ação, Deus estava olhando e colocando tudo na balança. E o que é que sobressai? Diga comigo, a evidência da fé de Abraão. Glória a Deus. A evidência experimental da fé de Abraão. Quem experimentou, diga: Deus experimentou a fé de Abraão.
não foi o fulano, não foi o ciclano, não foi o patrão, não foi a irmãzinha, não. Foi Deus que experimentou a fé de Abraão. Glória a Deus. Deus vai experimentar a sua fé, vai te dar vitória, com o intuito de te abençoar e te colocar de pé. Glórias ao nome bendito do Senhor. Eu quero finalizar. A evidência experimental pela sua fé, no versículo 9 e 10. Chegaram ao lugar, olha só isso aqui, a evidência experimental de Deus pela sua fé, pela fé de Abraão. Versículo 9 e 10. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Primeiro você tem que estar no lugar onde Deus te guiou. Você ouviu? Diga amém. Então, primeira coisa é você estar no lugar em que Deus te enviou. Quantas vezes nós estamos em um lugar em que Deus não enviou e o cara acha que Deus tem a obrigação de fazer? Querido, olha aqui para mim. Se Deus te enviou, Ele estará junto contigo. Glória a Deus. Ele caminhará junto contigo. Ele fará, porque Ele te enviou. Então veja bem, versículo 9 e 10. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, na direção de Deus, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. O anjo do Senhor brada dos altos céus. Então presta atenção no palco da ação de Abraão. Palco da ação. Olha aqui para mim. O momento em que você tem que agir. Um momento em que não é apenas orar e chorar e reclamar. Não. É um momento em que deve ter a ação junto com o poder e a presença do Eterno. Aleluia. Então naquele momento da ação, no enredo da ação, Abraão chega no lugar, ele edifica um altar. Quando Abraão edifica um altar, olha aqui para mim, Abraão não estava vendo Deus. Deus falava com ele em voz audível do alto céu, amém? Mas Abraão, o que Abraão faz? Ele levanta um altar. Quando ele levanta um altar, ele diz assim: Deus, agora vem e participa comigo. Ele estava convidando Deus para participar com ele. Ele estava dizendo assim: Deus, eu não sou capaz de fazer o milagre, mas o Senhor é capaz de operar o milagre. Ele estava dizendo: Deus, eu não sou capaz de fazer o impossível, mas o Senhor é capaz de fazer o impossível. Então vem, Deus, participa comigo nesse sacrifício, porque eu quero ver a tua glória. Aleluia. Bendito seja o eterno Deus para sempre. Quantos estão comigo, levante a sua mão e glorifique e exalte ao Deus eterno. Aleluia. O momento de orar agora era o momento de agir. E Deus vai experimentar a nossa fé. O experimento para trazer as evidências da nossa fé poderão vir, e eu espero que cada um de vocês estejam preparados da maneira em que o Eterno quiser. Olha aqui para mim, Deus é soberano para escolher a maneira que Ele quiser. E Deus escolheu com Abraão dessa forma. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. Chegou o momento do último estágio da provação de Abraão. O momento mais difícil para Abraão foi o momento do último estágio da sua provação. O momento mais difícil para Abraão foi quando ele colocou Isaque sobre o altar, amarrado. Diz o texto que ele amarrou o menino e colocou sobre o altar. Então Abraão se aproxima daquele altar, com a sua fé viva e convicta, convidando Deus.
e levanta a mão com a faca na mão. E quando ele vai descer a mão, o Senhor brada. E a Bíblia diz que o Senhor pede para ele olhar, e atrás de Abraão, nos arbustos, Deus já havia preparado ali um animal para ser sacrificado naquele altar. Deus envia o livramento no momento certo e na hora certa. Deus envia a sua vitória no momento certo e na hora certa. Deus envia a provisão no momento certo e na hora certa. Você precisa permanecer crendo, acreditando no eterno, porque o Senhor é poderoso. Chegou o momento de acabar a sua provação. No fim da provação, a voz de Deus bradou do céu novamente, segunda vez, diz o texto, versículo 16. Versículo 15, a voz brada. No 16, o Senhor diz assim: e disse a voz audível do céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, portanto fizeste esta ação. Qual foi a ação? A evidência da aprovação da sua fé. Então o Senhor diz assim: por mim mesmo jurei, porquanto tu fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho. Versículo 17: eu vou te abençoar grandemente, e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá as portas dos teus inimigos. Percebeu porque Israel é tão poderoso? Porque Deus disse que a tua descendência, Abraão, possuirá as portas dos teus inimigos. Glória a Deus. E o versículo 18: a tua descendência serão, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, portanto obedecestes a minha voz. Fique de pé e nós vamos orar a Deus. Todas as nações da terra são abençoadas por causa de Abraão, por causa da fé de Abraão, por causa daquela prova da evidência da fé de Abraão. Glória a Deus. Agora olha aqui para mim. Imagine se Deus não provasse Abraão. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, te glorificamos por tua palavra, Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai. Aumenta a nossa fé, aumenta a fé de cada um que está aqui. Aumenta a fé de cada um que nos acompanha pelas redes sociais. De maneira que cada um possa ter uma experiência com o Senhor. Uma experiência incrível. Uma experiência que venha transbordar. Pai querido, ajuda-nos com nossa pequena fé e aumenta ela, Pai. Nos dê disposição, nos dê firmeza, nos dê segurança para te servir, para fazer a tua obra, em nome de Jesus. Clamamos a ti, Pai, glorificamos ao teu nome santo e maravilhoso, Deus. Bendito seja o Senhor que vive para sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Adore o Senhor. Vem